Sejam bem-vindos à casa do Senhor, meus irmãos. É bom nós podermos estar juntos de forma presencial na casa de Deus. É claro que nós temos sempre uma tendência para nos lembrarmos das coisas pela negativa. Mas há limitação do número de inscrições e temos que ficar longe uns dos outros e não podemos nos abraçar e temos que usar máscara e há tanta coisa para a gente reclamar. Meus irmãos, outro dia a gente não podia sair de casa. Agora podemos. Não podíamos vir ao santuário, agora podemos. Não tínhamos cultos presenciais, agora temos. Então, em vez de nós reclamarmos daquilo que é alguma dificuldade, vamos ser gratos ao Senhor e vamos ficar felizes porque nós podemos estar aqui. E se os irmãos estão aqui é porque já perceberam que há uma diferença clara. O culto presencial não é a mesma coisa de que assistir pela net. Graças a Deus pela net e por aqueles que podem nos acompanhar e que de alguma maneira mesmo à distância podem ouvir. Nós estamos felizes que eles o façam. E se o irmão não puder vir, assista pela internet. Mas se puder, venha, porque é diferente estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós vamos começar em oração silenciosa, cada um de nós, agradecendo ao Senhor no nosso coração por podermos estar aqui e por podermos ter este culto presencial enquanto nós ouvimos o nosso prelúdio musical. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Nós nos alegramos na presença do Senhor porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus presente, é um Deus que ouve as nossas orações e atende os nossos pedidos. E por termos esta experiência concreta, real, verdadeira com o nosso Deus, nós nos alegramos. E quando abrimos a palavra, nós encontramos muitos testemunhos de servos do Senhor que tiveram a mesma experiência que nós temos. E nós gostamos de lê-las porque elas também servem de expressão do nosso coração diante de Deus. É algo que encontramos, por exemplo, no livro de Salmos, com muita frequência. Muitos salmos falam disto. E um deles é o Salmo do número 5, e nós vamos ficar de pé para ler este salmo de forma responsiva, prestando atenção naquilo que ele diz, nas palavras que nós encontramos aí expressas pelo servo do Senhor na sua adoração. Salmo 5, e diz assim: Senhor, escuta as minhas palavras, atende a minha prece,
Ouve o meu grito de súplica, ó meu Rei e meu Deus, pois a Ti levo a minha oração. Tu não és um Deus que se agrada do mal. Os maus não podem viver ao teu lado. Na tua presença não resistirão os orgulhosos, pois detestas os que fazem o mal e destróis os mentirosos. Na boca dos meus inimigos não há sinceridade, por dentro só tem corrupção. A sua garganta é um sepulcro aberto e a sua língua conduz à destruição. Castiga-os, ó meu Deus, que as suas intrigas se voltem contra eles. Expulsa-os pelos seus numerosos crimes, porque se revoltaram contra ti. Alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de alegria eternamente, porque tu os proteges. Os que te amam alegram-se em ti, porque tu, Senhor, abençoas aquele que é justo e a tua bondade o defende como um escudo. Amém? Alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de alegria eternamente. Às vezes, irmãos, parece que algumas pessoas pensam em termos de religião ou de igreja como uma coisa assim carregada, não é? Parece que temos sempre que estar de cara fechada, não é? De sobrolho carregado, como se para podermos ser sérios não pudéssemos sorrir. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela nos fala sobre alegria, fala-nos sobre satisfação na presença do Senhor. Um dos episódios mais bonitos da palavra nos diz que Davi estava tão entusiasmado com a chegada da arca que ele dançou, ele saltou, ele pulou. Inclusive a sua primeira esposa nem conseguiu apreciar, não é? Ela o desprezou por causa disso. Mas o povo entendeu a alegria do servo de Deus. Ele estava feliz no Senhor. E por isso nós devemos cantar a alegria que é termos o nosso Deus. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. Nós temos a certeza da nossa salvação. Nós sabemos que caminhamos para o céu. Irmãos, temos que ser alegres, porque esta é boa nova que encheu o nosso coração. Então nós vamos cantar com alegria este cântico e louvar ao nosso Deus. De quem já conhece Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o que? É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o que? É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Alguns irmãos
não saltam muralhas melhores do que os outros, mas enfim, às vezes também o joelho já não ajuda muito. Mas que bom nós sabermos isto com o Senhor. Ele nos dá essa confiança, essa segurança, essa certeza. Isto é motivo de nós louvarmos ao nosso Deus. Porque é impossível olharmos para Ele e não percebermos a sua grandeza, olharmos para Ele e não louvarmos pela proximidade que Ele tem de nós. Quem somos nós para que o Senhor se interesse por nós? Mas Ele mesmo assim promete estar connosco. Ele veio habitar no nosso meio e Ele hoje vive em nós. E por isso nós olhamos e dizemos: Senhor, eu tenho que Te louvar. A Ti dirijo o meu louvor. E nós vamos continuar a adorá-lo desta maneira. É bom quando nós podemos falar do Senhor e dizer a respeito dele: Ele é meu Deus. Há um conceito no qual a palavra do Senhor nos fala sobre a importância do coletivo. Nós somos o povo, Ele é o nosso Deus, sem dúvida. Mas como é importante nós podermos ter esta experiência individual. Os irmãos sabem que nós não somos salvos pelo coletivo. Ninguém vai para o céu porque a família era muito crente. Teve a sua própria experiência com o Senhor. Ninguém nasce crente. Tem que nascer de novo. Tem que receber o Senhor na sua vida. E esta experiência faz com que nós possamos expressar desta forma: é o meu Deus. Não quer dizer que eu estou negando que Ele seja dos outros, mas eu tenho esta experiência, não é? E posso usar isto de forma muito possessiva. Ele é o meu Deus. E que bom nós podemos cantar isto. E nós vamos cantar agora esta alegria de pertencer ao Senhor e tê-lo como o nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Deus, que alegria, Senhor, que alegria sentimos quando estamos juntos na Tua casa. Que momento alegre esse, ó Pai, de poder Te engrandecer, de louvar o Teu nome, Te engrandecer porque sabemos que o Senhor está no meio de nós, o Senhor está em nós. E como é bom a certeza e a promessa que em toda e qualquer situação o Senhor está conosco, que nós podemos dizer para todas as situações na nossa vida que nós temos um Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso escudo, é o Deus que nos ampara, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor coloca anjos ao nosso redor, o Senhor está ao nosso redor, o Senhor fala conosco, o Senhor nos escuta, o Senhor nos pega no colo. Ó Deus, que grande alegria e que misericórdia, que grande amor, porque apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos trata com bondade, com misericórdia, o Senhor também nos corrige, e isso é uma absurda prova de amor por nós, Senhor. Nós Te louvamos porque sentimos a Tua presença no nosso meio. Temos um Deus que podemos dizer a todos e proclamar que temos o nosso Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que não falha, um Deus que não é homem para mentir. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos a cada dia mais parecidos com Jesus, para que possamos desfrutar de maior profundidade e intimidade com o Senhor. Receba, Senhor, este culto e este louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Antes do irmão sentar, olha à sua volta, veja quem veio. Talvez não possamos nos abraçar, mas pelo menos podemos nos saudar, nem que seja à distância, não é? Agora dizem que já não é para dar o cotovelo a ninguém, está bem? Nada de andar a dar cotoveladas, agora é só assim uma leve inclinação. Mas é bom nós podermos estar juntos e olharmos aqueles que vieram para estar connosco. Os irmãos podem sentar-se. Nós saudamos também aqueles que nos acompanham através da transmissão, da internet. É a maneira de estarmos juntos. E que bom que podem estar connosco, que este culto também seja uma bênção para si. Nós não podemos fazer ou não devemos, segundo as recomendações que temos, fazer levantamento de ofertas físicas, mas se o irmão tem uma oferta física e quer deixá-la, à saída há ali envelopes e há um gasofilácio onde o irmão pode deixar a sua oferta. O irmão sabe que há outros meios, através da internet, através do telefone. Não se esqueça daquilo que é a nossa responsabilidade e compromisso como membros da Igreja de sustentar a obra do Senhor, e damos graças a Deus porque os irmãos têm sido fiéis e nós louvamos pela vossa preocupação em manter a casa do Senhor suprida. Posso lhe contar um segredo? Já reparou o que acontece quando você diz isso a alguém? Posso contar um segredo? Já reparou o que acontece? A linguagem corporal da outra pessoa muda. Quando nós dizemos isto, a pessoa podia não estar muito atenta, né? A gente estava falando e a sensação que a gente tem é, não estava nem ouvindo nada, mas a gente fala em segredo, de repente as antenas, não é? Se acendem, os olhos da pessoa ficam mais focados em nós. O corpo se inclina um bocadinho, não é? A linguagem corporal mostra, opa, segredo, coisa boa aí, não é? Segredo, deixa eu ouvir bem, que isto não é para qualquer um. Quando nós dizemos que vamos contar um segredo, normalmente é porque nós confiamos nesta pessoa. Quando alguém nos diz que vai contar um segredo, é porque esta pessoa está a confiar, então nós queremos ouvir um segredo, não é uma coisa que é para contar para toda a gente, então nós queremos realmente ouvir. Agora imagine, quando alguém diz assim, olha, eu vou-lhe contar um segredo da parte de Deus. Esse ainda deve ser melhor, não é?
E era isso que Paulo dizia, irmãos, que era uma parte importante do seu ministério. Quer ver? Abra lá, Colossenses capítulo 1. Eu sei, já passou mais de um mês, os irmãos já não se lembram mais que estávamos em Colossenses 1. Mas ainda estamos. Parte final do capítulo 1. Vamos voltar lá, Colossenses 1, versos 24 a 29. E nós vamos reler estes versículos, já vimos a maior parte deles, nós vamos perceber o que é que Paulo está aqui a falar sobre isto, os segredos, os mistérios de Deus para nós. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé. É a palavra de Deus que nós vamos ler e diz assim, Colossenses 1, de 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quer dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para isto que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Senhor, obrigado pela tua revelação. Os teus segredos, os teus mistérios são maravilhosos. E nós te agradecemos porque tu nos fazes parte deles, Senhor, e eles nos são dados a nós, não somente para a nossa bênção, mas para abençoar também a outros. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a tua palavra. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Paulo está a escrever uma carta aos irmãos da igreja de Colossos, igreja que ele não conhecia, igreja que ele tinha tido informação desta igreja através de um dos seus pastores, Epáfras, falando das dificuldades que esta igreja vivia e, sobretudo, de uma heresia que estava a prejudicar muito a igreja. Paulo escreve para falar a esta igreja e, sobretudo, para salientar a suficiência de Jesus e mostrar como em Cristo a salvação é plena, é completa. E ele estava falando aqui a respeito do seu ministério, e ele falava que este ministério envolvia sofrimento, dificuldade, porque isto fazia parte da vida cristã, é natural, estamos no mundo, o mundo não nos reconhece como seu, e é natural que aqueles que estão aqui, assim como Jesus sofreu, também sofram. E Paulo dizia que ele tinha esta responsabilidade, porque Deus, como bom administrador, tinha colocado as pessoas certas no lugar certo para fazer a obra, e ele tinha sido colocado por Deus para fazer esta obra. Deus, na sua administração, o tinha separado para fazer isto. E para fazer o quê? Para dar cumprimento à palavra, para revelar aquilo que eventualmente ainda faltava, os mistérios, os segredos de Deus que ainda não tinham sido contados. E Paulo menciona vários mistérios ao longo das suas cartas. Por exemplo, aos Tessalonicenses ele falou sobre o mistério da maldade no mundo. Ele diz, o mundo às vezes nem entende porque é que há tanta maldade, mas eu vou-vos dizer, há um mistério, há uma força espiritual personificada por trás de tudo. Há um inimigo das nossas almas que trabalha no mundo e ele é o responsável pela maldade. Infelizmente o homem coopera e participa com ele. Mas ele contou a respeito do futuro de Israel e ele disse, olha, é um mistério. Nem Israel entendia, não compreendeu as profecias. Mas atenção, este mistério está revelado. Israel não foi esquecido, não está de lado. Ainda há um plano de Deus para o povo de Israel na sua história. Ele explicou o mistério da encarnação, que no Antigo Testamento tinha sido contado, mas não tinha sido entendido de forma plena. Deus iria viver entre nós. Que mistério extraordinário. O Messias não ia ser só um grande profeta, não ia ser só um grande homem de Deus, ia ser o próprio Deus em forma humana. Isto era um mistério que o Senhor revelou ao fim do tempo, o mistério da salvação dos gentios. Os judeus achavam que a salvação era só para eles eram o povo escolhido, o resto era escória. Ele diz, não. O Senhor usou este povo para poder trazer a salvação que é para todos, todos os povos, toda a humanidade, toda a raça humana, não há etnia que esteja de fora. O mistério do arrebatamento, ele diz, quando o Senhor voltar, e Paulo ao contar este mistério, ele até se incluía, ele diz, nós os que estivermos vivos, não vamos morrer. Uou, vem Senhor, eu não quero experimentar a morte, eu prefiro não passar por ela. Senhor, vem, porque quando o Senhor vier, os que estão vivos e são do Senhor aqui na terra,
vão ser levados. Num piscar de olhos, já não vão estar mais aqui, vão ser arrebatados para o Senhor, transformados a encontrar com a igreja do Senhor nos ares. E aqui, nesta carta, ele então revela mais um mistério. Este mistério extraordinário que ele conta aí. E ele diz assim, o mistério que estiver oculto, versículo 26. E que mistério é? Versículo 27. Os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre vós, isto é... E aqui vem o mistério. Cristo em vós. Esperança de glória. A presença do Senhor na vida do crente não é apenas uma presença próxima, é Cristo em nós. Nós usamos muitas vezes, irmãos, a expressão de que o Senhor vem habitar em nós. Usamos para as crianças a ideia, o Senhor vem morar no teu coração. Este é o mistério da palavra do Senhor, irmãos. E porquê que isto é um mistério? Porque realmente, do Antigo Testamento, o povo de Israel não tinha compreendido que era isto que ia acontecer. A obra de Deus ia ser muito maior do que aquilo que se pensava. Na época de Jesus, a expectativa dos judeus a respeito do Messias incluía a renovação do templo. Quando o templo foi construído por Salomão, segundo o sonho do seu pai, Davi, Deus não tinha pedido um templo. Os irmãos não encontram isto. Deus não disse a Davi para construir um templo, Deus não disse a Salomão para construir um templo. Davi desejou construir um templo e Deus permitiu, Deus aceitou o pedido do coração de Davi. E para confirmar que ele estava contente com aquilo que tinha sido feito, quando o templo de Salomão foi consagrado ao Senhor, a glória de Deus desceu e encheu o santuário, assim como tinha enchido o tabernáculo. Este sim, Deus tinha mandado construir. E porquê? Vejam, irmãos, a gente tem que ir entendendo isto lá do Antigo para poder chegar até aqui e compreender o que é que está a acontecer. Quando Deus desejou um local de culto para o seu povo, Ele orientou a nação de Israel, através de Moisés, a fazer uma coisa única. Nenhum povo da terra tinha isto que Israel passou a ter. O quê? Um templo? Não, uma tenda. Mas espera aí, então, toda a gente tem um templo bonitão e Deus quer uma tenda? Não é? Você quer morar na casa onde está ou quer uma tenda? Se eu lhe oferecer uma tenda, você abre mão do seu apartamento? Provavelmente não, não é? Porque a tenda nos dá a ideia de uma coisa frágil, não é? Que estraga rápido. Uma tenda. Deus quer uma tenda. Irmãos, vejam o que isto significava. Significava presença, mobilidade. A onipresença de Deus estava representada no tabernáculo, porque um templo é uma coisa fixa e dá a ideia de que Deus está naquele lugar. Então nós vamos àquele lugar para poder ver a Deus ou estar com Deus. Mas o Senhor não queria um templo. Ele mandou construir um tabernáculo. Aonde o povo ia, a tenda ia. E aonde a tenda ia, o Senhor estava presente. E aonde o povo estava, lá estava a tenda. Enquanto o povo andou 40 anos pelo deserto, eles não tinham que fazer nenhuma peregrinação a um templo que tinha sido construído no Monte Sinai. Eles tinham sempre a tenda com eles. Aonde eles iam, o Senhor estava presente. E esta mobilidade falava da diferença do Deus de Israel. Não era como os outros deuses que tinha limitação de território. Era um Deus que era de toda a terra. Aonde o povo estivesse, o Senhor estaria ali presente. Mas finalmente foi construído um templo. O templo foi dedicado. Mas este templo foi um templo que foi manchado pelo pecado. Chegou a um ponto em que alguns reis de Israel construíram altares a deuses estranhos dentro do pátio do templo. E Ezequiel teve uma visão terrível. Ele viu a glória do Senhor a sair do templo. A ir embora do templo. Mais tarde, quando o povo começou a voltar do exílio, eles reconstruíram o templo, mas se o irmão ler a palavra do Senhor, o irmão vai ver aí que o templo foi reconstruído com muita dificuldade, foi consagrado ao Senhor, mas não houve manifestação da glória de Deus. Quando Zorobabel dedicou o novo santuário ao Senhor, a questão não era ser grande ou pequeno, belo ou não, a glória de Deus não tinha vindo. E a expectativa do povo era, quando o Messias vier, o templo vai ser restaurado. E eles tinham a noção clara, irmãos, de que o templo que estava em Jerusalém nesta época, na época de Jesus, era muito bonito, era muito grande, mas estava manchado. Primeiro, fisicamente ele estava manchado, porque o templo de Herodes
era uma aberração, irmãos. Se os irmãos lerem a história, os irmãos olharem para as imagens, os irmãos vão ver que o templo de Salomão era uma coisa relativamente pequena. Era o templo, porque lá dentro só estavam os sacerdotes. O pátio era grande para se poder fazer o sacrifício, mas depois lá dentro não entrava muita gente. Mas o que é que aconteceu quando Herodes tomou o poder? Ele tinha a mania das coisas grandes, e ele queria dar um ar, não é, helénico, um ar de cultura grega à cidade de Jerusalém. Então ele fez o quê? Ele fez uma quantidade enorme de pátios à volta da cidade. E pátios à volta do templo. O templo deixou de ser aquela construção relativamente pequena e simples, onde o povo se concentrava para a adoração, e passou a ser um grande painel, um fórum romano à volta de tudo. Peço desculpa, irmãos, está a acontecer alguma coisa? E? Normalmente querem que eu ponha alto, agora querem que eu ponha baixo. Pronto. O pastor tem que aprender a pregar mais a alemão, não é assim paradinho, quietinho, e ser menos italiano, é isso? Ok, está bom. Estava a dizer aos irmãos que o templo de Herodes claramente estava manchado, havia uma participação estrangeira, porque aquela construção não era normal. Mas mais do que isto, o povo judeu no tempo de Jesus sabia que a família do sumo sacerdote que estava dominando e controlando as atividades do templo não tinha direito de estar ali. Eles não faziam parte daquilo que era, no Antigo Testamento, a família do sumo sacerdote que devia fazer o trabalho. Eles não pertenciam à família certa. E mais do que isto, eles estavam em conluio com Herodes e com os romanos. Os irmãos sabem isso porque nós lemos a história e vemos o sumo sacerdote praticamente dando as mãos com Pilatos para poder matar Jesus. E o povo sabia que o templo estava manchado. Então a expectativa é, quando o Messias vier, ele vai restaurar o templo. E o Messias veio. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele restaurou o templo. Os irmãos percebem que isto nos dá uma ideia diferente do que acontece quando Jesus chega a Jerusalém e purifica o templo. Lembram-se, Jesus chega e expulsa os vendedores e os vendilhões do templo. E o sumo sacerdote e os responsáveis pelo templo ficaram de cabelo em pé. Porquê? Porque esta atitude de Jesus tinha a ver com a profecia a respeito do Messias que ia renovar o templo. E eles foram ter com ele, mas quem és tu? Tens direito de fazer isso? Com que autoridade estás a fazer isso? Mas o que Jesus vinha fazer, irmãos, era muito mais do que apenas reformar o templo físico. O plano de Deus, irmãos, vai sempre muito além do que aquilo que nós pensamos. A proposta do Senhor era muito mais extraordinária. A proposta do Senhor não era reformar, renovar ou trazer glória ao templo físico. A proposta do Senhor era fazer de cada um de nós um santuário vivo. Fazer de cada um de nós, os crentes em Cristo, um templo ambulante. Voltarmos, de certa maneira, ao tempo do tabernáculo, em que o tabernáculo andava por todos os lados, mas agora, em vez de haver uma tenda, há pessoas que são cheias do Espírito Santo e andam por aí. Por isso Paulo tinha escrito aos Coríntios e dizia: vocês não sabem que são o santuário de Deus? Vocês são o templo do Espírito Santo. A palavra que ele usa é a palavra referente ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde Deus estava presente. Ele diz: vocês são o Santo dos Santos, ambulante. Aonde vocês vão, a presença do Senhor se manifesta. Os irmãos percebem como isto é muito além do que se esperava. O Senhor não reforma um local físico. Ele traz um plano muito mais ousado. Neste plano ele transforma homens e mulheres em santuário do Senhor, para refletir a sua glória. Aquela manifestação que um dia desceu sobre o tabernáculo e encheu o tabernáculo, aquela manifestação que um dia desceu sobre o templo de Salomão e encheu o templo, não vai mais descer, irmãos, sobre nenhum templo em lugar nenhum. Desce na nossa vida. É para descer na nossa vida. Aconteceu quando, irmãos? No Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. E deve continuar a acontecer na vida de cada crente. E este era um mistério extraordinário que Paulo revelava. Olha, sabe qual é o mistério? Cristo em vós. Em vós. O Senhor vai morar em vós. Irmão, repare na história do Antigo Testamento e veja como é que as coisas aconteciam.
Inicialmente Deus andava com Adão, não é? Adão não tinha pecado. Mas vejam, a Bíblia não diz em lugar nenhum que Adão era cheio do Espírito Santo. Ele nem precisava disso, não é? Ele não tinha pecado, ele andava com Deus. Mas o texto nos diz que na viração do dia, ou seja, no entardecer, não é? O Senhor vinha estar com Adão. A humanidade há pouco tempo criou uma coisa chamada happy hour, não é? No fim do trabalho a malta sai para poder estar ali a conversar um bocado, beber umas cervejas, ou seja lá o que é que for. Então criaram o happy hour. Irmãos, ninguém criou. Estão muito atrasados. Deus criou o happy hour, irmãos, há milhares de anos atrás. Já tinha Deus o happy hour com Adão todos os fins de tarde. Deus ia lá sentar com Adão, bater um papo, tomar um chazinho, não é? Mas um dia Adão pecou, irmãos, e quando ele pecou ele ficou separado de Deus. E o que é que aconteceu depois? Os irmãos reparam no livro de Gênesis, quando é que Deus falava? Esporadicamente. De vez em quando Deus falava com alguém. E a presença do Senhor era esta distância. Mesmo Abraão, que foi o amigo de Deus que andava com o Senhor, ele ficava anos sem ouvir a voz de Deus. Com Moisés, nós damos um passo à frente, não é? O Senhor fala diretamente com Moisés, manda construir o tabernáculo. E a partir de agora Deus está presente no meio do povo. E o povo vê que Deus está ali. E o povo sente a presença do Senhor. Porque eles olham e veem ali, não é? Aquela coluna de fogo, aquela nuvem presente e sabem Deus estar ali. Mas continua a ser uma relação distante. Só os sacerdotes podem entrar no templo. Só os sacerdotes podiam entrar no tabernáculo. Só o sumo sacerdote podia entrar no local onde estava a arca. Não era toda a gente, era só para alguns. Nós lemos o livro dos Juízes, nós lemos a história do povo e nós vemos que a manifestação do Espírito Santo acontecia de vez em quando. De vez em quando era um homem cheio do Espírito Santo. De vez em quando havia uma mulher que profetizava pelo Senhor. Mas era uma coisa que acontecia esporadicamente. Até que nós chegamos à manifestação máxima. Deus vem habitar entre nós. Emanuel, o Messias, é Deus conosco. E nós pensamos assim, bem, é o máximo. Não pode haver mais do que isto. É Deus em forma humana conosco. E os discípulos se agarraram a isto. E naquela noite de quinta-feira, antes de ir à cruz, Jesus disse a eles, ainda pode ser melhor. Eu vou embora. É preciso que eu vá embora. E vai ser bom para vocês, porque ainda pode ser melhor. E os discípulos ficaram com o olho deste tamanho e disseram, Senhor, não é possível. Não é possível. Não podes ir embora, Senhor. O melhor é estarmos contigo. Mas o Senhor sabia, irmãos, porque Jesus era Deus conosco. Mas depois que Ele morreu na cruz e subiu ao céu, o Espírito Santo desceu e agora não é Deus conosco, é Deus em nós. O irmão percebe a evolução disto? Eu acho que normalmente não entendemos. Imagina uma criança que encontra um saco de diamantes. Criança, encontrou por acaso, não é? Encontrou um saquinho com uma porção de diamantes. E ela abre o saquinho, bonitinho. E ela vira aquilo no tapete da sala, aquelas pedrinhas todas brilhantes. E ela começa a brincar, que aquelas pedras são engraçadas, são giras, não é? São muito brilhantes, são muito bonitas, refletem a luz. E ele brinca com elas um bocadinho. De repente uma rola e vai ficar debaixo do sofá, mas ele nem se preocupa com isto, porque havia mais ali. E ele está ali a brincar com aqueles diamantes, divertido da vida. Não faz a mínima ideia do valor que tem nas mãos. A criança que encontra um saco de diamantes, irmãos, ela começa a brincar com eles, porque elas são pedras bonitas, brilhantes e que refletem luz. Não tem a menor noção do valor que aquelas pedras têm. Ele não sabe que aquela pedrinha que ele pegou na mão dava para comprar um prédio em Lisboa. Não é? Ele não sabe que aquela outra pedrinha que ele tem dava para comprar uma empresa. Não sabe, não tem a menor noção do valor. Irmãos, eu acho que por vezes a forma como nós encaramos os mistérios do Senhor e a sua realidade na vida de Deus conosco é como crianças brincando com diamantes. Nós lemos a palavra do Senhor e ela diz que é Deus em nós. E é interessante, mas não sabemos o valor do diamante que temos aí. Paulo está a falar a estes crentes e está a dizer a eles, isto é um mistério extraordinário, eu preciso que vocês guardem isto. O Senhor não veio apenas fazer uma transformação física em algum lugar, Ele veio para morar em nós, Cristo em vós, esperança de glória. Já muitas vezes dissemos aqui aos irmãos, quando Paulo usa a palavra esperança, ele não está a falar sobre uma expectativa vazia de alguma coisa do futuro. Eu gostava de um dia. Não é nada disso, irmãos. A esperança da qual Paulo fala é uma esperança segura. Porque
a esperança depende de quem nos deu a expectativa. Se alguém nos promete alguma coisa, nós temos esperança de obtê-lo, mas depende de quem foi, não é? Se quem nos deu a promessa de dar alguma coisa é uma pessoa que nós sabemos que é um mentiroso de marca maior, essa esperança é pequenina, não é? Talvez, mas eu não costumo cumprir. Agora, se nós temos a esperança dada por alguém, que é a pessoa absolutamente segura, absolutamente certa, que nunca falhou, então aí a esperança é mais do que esperança. É algo que eu sei que eu vou receber, eu tenho garantia, certeza de que vai acontecer. E é isso que Paulo está a dizer, irmãos, Cristo em vós, é a certeza dessa expectativa da glória máxima. É a confiança, é a certeza da salvação. E Paulo dizia, o meu trabalho é anunciar isto. A minha responsabilidade é contar isto. E por isso no versículo 28 ele diz, a quem anunciamos? A quem anunciamos? É curioso que nós não lemos as palavras em português e é claro, elas não têm o mesmo sentido que elas têm no seu sentido original. Lembrar aos irmãos, Paulo está a escrever aos Colossenses porque na igreja de Colossos havia uma heresia. E esta heresia era de um grupo chamado gnósticos e eles defendiam uma religião praticamente de mistério. Os segredos de Deus não era para toda a gente, era só para alguns. Então, aquelas coisas eram reservadas para um grupinho especial, era a elite dos santos que podia receber os mistérios. E Paulo está a dizer assim, sabe, os mistérios de Deus são extraordinários. E um deles, um dos mais fantásticos é este, Cristo em vós, esperança de glória. E sabe o que é a minha responsabilidade? É anunciar este segredo. E a palavra que ele usa para anunciar era usada para os anúncios públicos. Nas cidades daquela época, havia locais no centro da cidade, na parte não é mais significativa da cidade, havia espaços próprios, pedestais altos, lugares onde chegava ali o arauto, subia naquele local e quando ele subia ali, toda a gente sabia, vai haver algum anúncio importante. Não havia telejornal, não havia rádio, não é? Então era preciso alguém ir dar os anúncios. Ele chegava ali e ele gritava o anúncio. E ele dizia, olha, agora é preciso que todos saibam isto. E é isto que Paulo diz. Olha, o segredo de Deus é para ser anunciado publicamente. Não é para um pouquinho de algumas pessoas saberem, só uns privilegiados de elite. Eu anuncio como os proclamadores públicos, contando a toda a gente a respeito daquilo que Deus quer fazer. Ele diz que este anúncio é uma admoestação, é uma exortação, é um aviso consciente. Ele quer que todas as pessoas saibam. Reparem, irmãos, olha o versículo 28, veja como é interessante. Ele diz, o qual anunciamos a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. O irmão, repara, qualquer pessoa, não é? Não é preciso ser um mestre de exegese para o irmão perceber que há aí uma ênfase aí em todo. Todo. Não há fatias de bolo. Na religião dos gnósticos havia fatias, cortava-se o bolo em fatias e algumas pessoas recebiam, mas o bolo não era para ninguém. E Paulo diz assim, não, em Cristo não há isto. Em Cristo é o bolo inteiro para toda a gente. Não há segredinhos guardados para esta pessoa ou para aquela. O Senhor quer que todos nós possamos receber a plenitude do que Ele tem para nós. Se você não recebe, é porque não busca. Se você não vive, é porque não quer. Porque a palavra está nos dizendo que o Senhor oferece o todo. E mais uma vez, irmãos, veja como isto é grandioso. Perceba como isto é extraordinário. Na vida, todos nós sabemos isto, na vida, nem tudo é para toda a gente. Por exemplo, nem todas as pessoas sabem desenhar, não é? Tem pessoas que, mesmo sem grande formação, é fantástico. Eu já vi algumas pessoas sem formação, sem treino, sem nada. Pega num papel, num lápis e faz parece uma fotografia. Ai, uau! Eu também. Eu pego num lápis e num papel e faço um desenho. Quando termina, parece que foi feito por uma criança da 4ª classe, não é? Tem uma bola com umas coisinhas lá, etc., uns figurinhos. Não sei desenhar, irmãos. Não é meu talento. Não é para toda a gente. Tem gente que tem talento musical, não é? E que aprende alguma coisa, mas há talento. E perguntem aos professores que ensinam música, se não houver talento, fica tão difícil. Vem aquele fulano que acha tão bonito o outro fulano tocar. Então agora, dê a nota comigo. Não, aqui, não tem ouvido, não chega lá.
sai tudo ao lado, e a pessoa até tenta, ela se esforça, mas não é para toda a gente, irmãos. Tem atletas que são atletas, parece que já nasceram com aquilo, facilmente fazem isto. Tem outros que não conseguem, não é para toda a gente. Mas, irmãos, aquilo que vem de Deus para a nossa salvação, aquilo que vem do Senhor para o nosso crescimento espiritual, aquilo que Deus nos deu para a nossa relação com Ele, é tudo para todos. Oh, glória, irmãos. Que coisa fantástica. O Senhor não tem elites, irmãos. Se nós achamos que tem, é porque nós estamos nos colocando do lado de fora. É porque de alguma maneira nós nos excluímos, porque o Senhor não o faz. Paulo diz de forma muito clara, eu anuncio publicamente, toda a gente, porque eu quero de alguma maneira que todos recebam toda a sabedoria que Deus pode dar, porque o alvo que eu tenho como pastor, a minha responsabilidade é muito alta, é grande demais, é apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Várias vezes nós passamos por este ponto, irmãos, porque ele é bíblico, nós não podemos descartá-lo. Foi o Senhor Jesus que pregou no Sermão do Monte, sede santos e sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Não vou repetir aos irmãos aquilo que falamos na altura que vimos isto, mas é chocante, não é? Como ser perfeitos? Há uma obra que Deus quer fazer em nós. A palavra do Senhor nos diz que Ele quer nos aperfeiçoar e nos moldar para que nós possamos nos aproximar do alvo que Ele tem para nós. E o alvo que Ele tem para nós é este, irmãos. O propósito de Deus para as nossas vidas não é que nós sejamos todos prósperos. Não é, irmãos. Prosperidade material não é para toda a gente. Nem toda a gente consegue viver com prosperidade material. Há pessoas que quando começam a prosperar afastam-se de Deus. O Senhor não pode dar prosperidade a toda a gente. O alvo do Senhor para nós não é felicidade, irmãos. Porque a felicidade é um conceito humano, subjetivo, passageiro. O alvo do Senhor é muito maior para nós. O alvo do Senhor para nós é que nós sejamos semelhantes a Cristo. É um alvo muito grande. Tem que ser o alvo da igreja. Tem que ser o alvo pessoal. E quando nós entendemos que este é o alvo de Deus para nós, fica mais fácil perceber, irmãos, porque é que algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Porque é que o Senhor permite certas coisas nas nossas vidas? Ele permite porque estas coisas fazem parte do trabalho dEle, para nos moldar, para nós chegarmos ao alvo que Ele tem. Paulo tinha esta noção clara, ele diz, a minha responsabilidade é contar os segredos do Senhor, que são fantásticos, Cristo em nós. Mas olha, eu anuncio publicamente, para toda a gente saber, eu quero que todos conheçam todos os mistérios de Deus, toda a sabedoria do Senhor, porque é a minha responsabilidade para trabalhar para que todos possam chegar ao nível da perfeição de Cristo. Este é o meu trabalho. Este é o meu trabalho. É o que ele está aqui a anunciar nestes versículos. E o versículo 29, irmãos, ele fala de forma muito forte daquilo que é o seu trabalho. É assim, ele diz no versículo 29, e por isso também eu me afadigo, não é? Por isso eu também trabalho. A palavra original é uma palavra muito interessante, é fácil de entender, apesar de ser grega. É a palavra agonizo. Vai dar origem ao nosso verbo agonizar. É isso que Paulo está a dizer. Uau! Você já fez algum trabalho que foi agonizante? Já fez alguma vez? Aquele trabalho que é exaustivo. Você não... Eu agonizo neste trabalho. É isso que Paulo está a dizer. Este trabalho é um trabalho exaustivo. Isto não é uma coisa fácil, não é? É preciso mesmo levar isto muito a sério. Um dos grandes missionários do Senhor, Henry Martyn, foi missionário na Índia. Ele ficou muito famoso porque a certa altura no seu diário ele colocou uma expressão no fim de um dia, depois de falar sobre o seu desejo de servir ao Senhor, ele deixou assim, escrito no seu diário, deixa-me queimar por ti, Senhor. Deixa-me arder por ti. Eu quero queimar por ti, Senhor. Eu não quero ser uma lâmpadazinha, eu quero ser uma chama viva. Deixa-me queimar por ti, Senhor. O atleta de alta competição, quando ele quer realmente chegar ao nível, ele agoniza, irmãos. Ele submete o seu corpo, ele sofre as dores, ele faz as restrições dietéticas necessárias. Nós depois vemos o atleta ganhando a medalha, não fazemos a mínima ideia do agonizar que ele teve para poder chegar naquele ponto. Irmãos, é só ganhar uma corrida. Coisa insignificante comparado com ser igual a Cristo. Então os irmãos acham que ser igual a Jesus vai ser um trabalho mais fácil? Não é, irmãos? Paulo diz, eu faço um trabalho pesado.
A ideia que ele dá aqui é de um combate, de uma luta muito, muito árdua. Ele diz, eu me afadigo esforçando-me o mais possível. E aqui esta segunda palavra é mesmo esta, é aquele trabalho que nos faz pingar, não é? É aquele trabalho que nos deixa exaustos, é aquele trabalho que nos leva ao máximo. Paulo está a falar do seu trabalho como pastor. Às vezes nós achamos que o trabalho do pastor é no domingo no púlpito, não é? Eu sempre ouvi, sou filho de pastor, e a gente, quando é filho de pastor, anda no meio da congregação, ouve muita coisa. Pastor, o trabalho de pastor é ótimo, não tem que levantar cedo, não tem horário para cumprir. No domingo de manhã ele vai lá na igreja e diz umas coisinhas, né? Eu lembro de ouvir uma pessoa dizer mesmo assim, diz umas besteirinhas e a coisa está feita. Vai lá na frente, ele tem alguma capacidade de comunicação, chega ali, diz umas besteirinhas e está resolvido o problema. Oh, meus irmãos, se fosse só isso era realmente muito fácil, era fácil demais. Mas Paulo diz que este trabalho que ele tem é um trabalho árduo, é um trabalho pesado. E veja, nestes versículos ele anunciava aquilo que ele tinha experimentado. Ele diz, a origem do meu ministério é Deus. A amplitude do meu trabalho é toda a palavra do Senhor. A luta do meu ministério é sofrimento. O conteúdo do meu ministério são os mistérios do Senhor. A forma de estar do meu ministério é proclamação, porque a proclamação é essencial. E ele termina dizendo assim, a força do meu ministério vem de Deus. E é por isso que ele diz no versículo 29, no fim, segundo a sua eficácia que opera em mim. Ele tinha consciência, irmãos, que se não fosse Deus a fazer a obra, ele não conseguia fazer nada. Ele tinha consciência de que ele era apenas o instrumento e ele precisava estar nas mãos daquele que sabia tocar. O extraordinário de um instrumento não é ele, é quem vai pegar nele. Se ele for pego por alguém que não sabe fazer nada, não sai nada do instrumento. Na mão do mestre, ele toca uma melodia extraordinária. E Paulo tinha esta consciência, ele dizia, este ministério é muito grande, o trabalho é muito árduo, mas a força, a energia para que ele possa acontecer, a capacidade para que ele realmente funcione, vem do Senhor, vem da minha proximidade com Ele. Mas Ele que tinha acabado de dizer aos crentes de Colossos que o mistério extraordinário era Cristo em nós, certamente não tem dificuldade em entender que é o Senhor em nós que faz com que a obra possa acontecer. Meus irmãos, o desafio que eu trago para vós nesta ocasião é meditarem nisto. É nós não sermos como crianças que acharam um saco de diamantes, sem perceber o valor daquilo que é-nos dado. Este é o mistério do Senhor. O que é que isto significa? Cristo em nós, Deus em mim. Eu sou um templo ambulante, aonde eu vou, a glória, o Shekinah do Senhor deve ser manifesto. Este foi o propósito da minha criação. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus para refletir a sua glória. Em Cristo sou salvo, sou santificado, sou trabalhado pelo Espírito para cada vez mais poder refletir melhor. Esta é a minha função, este é o propósito da minha existência. Não há propósito maior. A mesquinhez das pequenas coisas que fazemos no dia a dia poderão eventualmente se comparar a algo tão grandioso, irmãos, de que nós refletirmos a glória do Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, Cristo em vós, esperança de glória. Que o Senhor possa mover os nossos corações, animar os nossos corações, desafiar os nossos corações para algo tão extraordinário quanto isto. Mais perto quero estar, Senhor. Eu quero viver esta experiência contigo. E quero que isto aconteça, mesmo que, eventualmente, para isso acontecer, tu tens que trabalhar de algumas formas que me sejam dolorosas. É o que diz o cântico que nós vamos cantar agora. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para cantarmos, mas a prestarem atenção e a terem cuidado. Mesmo que seja a dor que me una a ti, não cante de ânimo leve, porque estamos a falar ao Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti, sempre
Nós queremos agradecer a presença dos irmãos, lembrar que este culto de agora será transmitido, se houver condições técnicas, às 6h30. Se o irmão já participou deste, não precisa assisti-lo às 6h30. Mas vai haver um culto daqui a bocadinho, que o irmão talvez não tenha tempo de chegar em casa e assistir, mas pode ouvir mais tarde. Também teremos atividades como reunião de oração às 4 horas, escola dominical às 5 horas. Nós vamos continuar a ter tudo isto através do Zoom, da internet, para que nós possamos, apesar das distâncias, mantermos as atividades da igreja. Eu quero pedir aos irmãos que ao fim do culto aguardem a orientação da portaria para a saída. Nós precisamos dar um bocadinho mais de intervalo ao sair. Estamos a sair um bocadinho juntos demais. E também tenho que pedir aos irmãos que, por favor, vamos tentar evitar as aglomerações à porta. Porque aqui dentro estamos a manter as distâncias, mas às vezes eu sei, o entusiasmo de ver os irmãos, de querer conversar, chegamos ali às tantas, estamos um grande grupo. Se o irmão precisa falar com alguém, ótimo, quer partilhar alguma coisa, quer conversar, sim, mas temos a rua inteira, então chama aquele grupo ou aquelas pessoas com quem precisa, afaste-se um bocadinho, para nós não estarmos todos num grande monte, não é? Porque isto poderá eventualmente trazer alguma dificuldade para nós. E mantenha a sua máscara. Eu sei que é desagradável, mas faz parte dos procedimentos para que possamos continuar a dar um bom exemplo e cumprir aquilo que as autoridades nos pedem. Pai, nós te agradecemos pela palavra e reconhecemos, Senhor, que nós não conseguimos compreender tudo o que isto representa para nós. Saber, Senhor, que tu estás em nós é grande demais. Mas, ó Pai, nós não queremos simplesmente fazer de conta que porque é difícil, não nos interessa. Ó Pai, isto é sublime, é extraordinário. Ajuda-nos a compreender. Fala aos nossos corações através do Teu Espírito. Revela-nos aquilo que nós precisamos fazer a nossa parte para que esta verdade Tua, este mistério que Tu nos revelas, possa ser concreto, verificável nas nossas vidas, para o nosso crescimento, para instrumento da Tua glória no mundo. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.